Olá, quando ser um Silva era sinônimo de ser um brasileiro qualquer, mais um brasileiro, Luiz Inácio resolveu empreender o que o antropólogo americano Joseph Campbell chama de a jornada do herói. Esse Luiz Inácio, que poderia sucumbir ao destino de ser um retirante morto antes mesmo de chegar na metrópole, mudou os rumos da história, virou presidente da República, virou ídolo de uma nação. Ele é amado por milhões, ele é criticado por milhões e ele é condenado por alguns. Mas ele tem, entre os brasileiros, a maior honraria que um compatriota pode ter, que é ser chamado sem a necessidade de nome e sobrenome. Eu estou falando de Lula, o nosso convidado de hoje do programa Linha de Frente, que eu fico muito orgulhoso de poder conversar com o senhor depois de tanto tempo. Para mim é uma satisfação, seja bem-vindo de novo à Bahia, é um prazer ouvir o senhor aqui. A satisfação é minha, Pablo, e para mim é um prazer imenso vir à Bahia. Eu digo sempre que eu posso que eu acho que em outra encarnação eu nasci na Bahia, porque a minha relação com o povo baiano é muito forte. Eu aqui recebo muito mais carinho do que dou. O povo é muito compreensível, muito extraordinário. E eu tive a sorte de ter uma relação extraordinária sindical com meu querido companheiro, que eu chamo de Galego, que foi companheiro dirigente sindical. E eu estava contando uma história hoje aqui para alguns companheiros. Dia 15 de julho de 1978, eu estava nesse hotel, quando eu recebi a notícia que nasceu meu filho Sandro. Eu lembro que eu desci ao bar e fui tomar um conhaque, acho que naquele tempo era conhaque Dré, porque era 9 horas da manhã. Mais do que justo, né? Mas no dia anterior eu estava num debate aqui, coordenado pelo Sindicato dos Petroquímicos, portanto o Wagner, Jacob Ittar, e quem estava aqui participando do debate comigo era nada menos do que Fernando Henrique Cardoso e Almina Afonso, ex-ministro do Trabalho. Todos juntos. E foi aqui que surgiu a ideia de criar o Partido dos Trabalhadores. Foi a partir desse encontro que eu disse numa entrevista que estava chegando a hora dos trabalhadores criarem o seu próprio partido. A partir daí voltei para São Paulo, começamos a discutir com outros companheiros. Então vai dizer que o conceito do PT nasce na Bahia? Nasceu aqui no Hotel da Bahia, dia 15 de julho de 1978. Aqui, na minha cabeça, surgiu a ideia de criar o Partido dos Trabalhadores. O senhor falou de Jacques Wagner, que inclusive nos honra com a presença aqui, daqui a pouco ele vai sentar rapidamente. Muita gente disse que o senhor é o principal responsável pela eleição de Jacques Wagner a governo e, consequentemente, pelo que se chama o fim do carlismo. O senhor assume a autoria de ter acabado com o carlismo dentro da casa do adversário? Não assumo, porque acabar com o carlismo aqui e ganhar 2 eleições no primeiro turno, como ganhou, é obra dele. É obra desse filho de judeu, sabe, nascido no Rio de Janeiro, que virou baiano. É uma coisa inédita. Normalmente o baiano vira carioca, porque vai para lá. Mas ele fez o caminho inverso. E posso te dizer que o Wagner é um gênio político. O Wagner é uma figura simples. O Wagner nunca tenta se impor a nada, ele está sempre conversando, ele está sempre ouvindo. Viu, Matheus? Essa é uma coisa importante. E eu, sinceramente, eu contribuí naquilo que eu podia contribuir. Mas eu até dizia para o Wagner, você é meu ministro, rapaz, você é muito bom aqui, não vá para a Bahia não, rapaz, você pode não ganhar. Ele falava, eu vou ganhar. E veio e ganhou. Seria um bom presidente da República? Muito se falou nisso aí. Não, deixa eu te falar, eu acho que uma figura com a característica do Wagner pode ser presidente da República. O Wagner é de muita competência política e, sobretudo, de muita habilidade política. Mas já agora não. Eu não sei, veja, eu não sei quando, mas eu acho que o Wagner é um quadro que eu tenho o mais profundo respeito. E um cara que consegue ganhar as eleições aqui na Bahia no primeiro turno, 2 eleições, e ainda consegue eleger o sucessor também no primeiro turno, é porque tem pedigree de muita qualidade em política. Portanto, o Wagner é um companheiro que tem que estar sempre sendo olhado, sempre sendo pesquisado, porque eu acho que o Wagner pode contribuir muito com o Brasil. A gente vai falar, desculpe, Matheus, a gente vai falar daqui a pouco sobre o juiz Sérgio Moro, sobre a Operação Lava Jato, mas antes eu queria continuar nesse mesmo assunto que o presidente Lula tocou. O sucessor de Wagner, Rui Costa. Qual a avaliação que o senhor faz de Rui Costa aqui na Bahia? Eu sinceramente, estou impressionado com a qualidade e a competência política do Rui. Você sabe que eu
antes do Wagner de escolher pelo Rui, eu era uma pessoa que defendia que o Sérgio Gabrielli fosse candidato a governador da Bahia. E o Sérgio deixou o governo federal, veio para cá, e passado algum tempo o Wagner me falou, olha, o presidente, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que eu acho que está mais talhado para ser o candidato a governador, e explicou quem era o Rui, lançou o Rui. Teve que te convencer. Sabe? Ele me convenceu que o Rui tinha condições de ganhar, que era competente, e o Rui é aquela surpresa agradável, porque ele é corajoso, é competente do ponto de vista gerencial, do ponto de vista de ser um cara, sabe, que sabe gerir uma máquina administrativa, e é um companheiro que tem feito um governo extraordinário aqui na Bahia. É sinceramente uma surpresa. Eu conheço a história do Rio, ele conta muito a história dele, a história do estudo dele, a história do pai dele, a história da mãe dele. Então eu tenho uma identificação, um respeito muito grande, e é engraçado porque eu vejo o Wagner lidar com o Rui. O Wagner faz um esforço imenso para não criar nenhum problema para o Rui. Pense num ex-governador que não atrapalha o atual, é o Jacques Wagner. Ele está sempre saindo do palanque antes, ele não quer atrapalhar o Rui, ele não quer dar palpite no Rui, ele não quer... Quer roubar a cena, né? Eu acho isso extraordinário. Eu acho que é uma dupla que está fazendo história na Bahia, e eu acho que o Rui será, sinceramente, o futuro governador, porque ele tem muita competência e ele vai se reeleger governador. O senhor veio agora de um evento chamado Encontro Internacional Parlamentar, assistir o discurso completo do senhor, discurso de 26 minutos. Em alguns momentos o senhor fez desabafos que nem são características do Lula. A gente conhece o Lula aqui agora, viemos conhecer um homem cordial, gentil, mas em alguns momentos o senhor estava inflamado. E o senhor falou literalmente que se precisar ir para a guerra, Lula vai para a guerra. Essa guerra seria contra o judiciário e contra alguns veículos de comunicação? Deixa eu te falar uma coisa, Pablo e Matheus. Veja, eu sou um brasileiro indignado hoje, porque eu tenho uma história construída nesse país. Obviamente que eu não estou acima da lei, não quero estar acima da lei. Eu, quando presidente da República, fiz tudo que era possível fazer de mudança de lei para facilitar, sabe, o combate à corrupção, melhorei a Polícia Federal, melhorei o Ministério Público, dei autonomia para o Ministério Público, escolhendo o primeiro da lista, e sou uma pessoa que respeita a lei. Agora, veja, ao mesmo tempo eu defendo que a presunção de inocência ela tem que existir sempre, ou seja, eu sou inocente até prova em contrário. O que eu estou me queixando? Eu sou vítima de um processo político, não de um processo judicial. Eu estou sendo condenado porque a Globo mentiu através do jornal o Globo, uma mentira. A Polícia Federal comprou a mentira do jornal o Globo e fez um inquérito mentiroso. Sabe, o Ministério Público comprou um inquérito mentiroso da Polícia Federal e fez uma acusação mentirosa a meu respeito. E o Moro, que era juiz que poderia recusar tudo, aceitou e deu uma sentença mais mentirosa ainda. E essa sentença nós recorremos ao TRF4 e eles, sem sequer ler os autos do processo, porque não leram, porque se leram tinha que me inocentar, me condenaram e aumentaram inclusive a pena. Ora, então eu estou indignado, porque eu acho que um cidadão, embora ninguém esteja acima da lei, um cidadão só pode ser condenado, ele só pode ser condenado, receber uma pena, se ele tiver cometido um crime. As pessoas têm que apresentar para a sociedade o crime. Eu estou sendo condenado por um apartamento que não é meu, ele sabe que não é meu, que não tem nada a ver com a Petrobras, ele sabe que não tem nada a ver com a Petrobras. Trouxeram uma empresa, um offshore do Panamá, dizendo que era ligada ao apartamento pressuposto, o pressuposto apartamento meu. Depois descobriram que essa offshore do Panamá era dona do triplex da Globo lá em Paraty, e era dona do helicóptero da Globo. Aí a moça que foi presa foi solta, nunca mais falaram nesse negócio, e eu fiquei na Lava Jato, porque essa história inventada do offshore era só para me levar para Curitiba para ser julgado pelo Moro. Então eu, sinceramente, não tenho porquê, como cidadão brasileiro, ter respeito por essa gente que mente descaradamente ao povo brasileiro. Presidente... E o que eu quero? A única coisa que eu quero é que eles leiam o meu inquérito e votem em função dos autos do processo. Se eu tiver condenado,
Se eu cometi o crime, apresento o crime que eu cometi, me condena e eu, como qualquer cidadão que cometi crime, vou ficar quieto. Agora, se não tiver crime, por favor, peçam desculpas, que é o mínimo que eu espero dessa gente. O senhor fez críticas duríssimas ao judiciário nesse discurso, lá na Assembleia. Falou agora mais uma vez, não respeita, sobre as mentiras. E o senhor ainda tem pretensões presidenciais claras. Caso consiga sair dessa enrascada toda, pretende ser presidente da República. Como é que vai ser a relação com o judiciário depois de tudo isso? É possível ainda haver uma relação republicana? Primeiro eu vou ser presidente se o povo deixar, porque tem um ingrediente novo aí. Para ser presidente eu tenho que pedir para o povo. Mas agora tem outro ingrediente que é a justiça. Deixa eu lhe contar uma coisa. Um presidente da República, ele não tem que ter uma relação carnal com o Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário tem a sua função, que é fazer cumprir as leis. O presidente tem a sua função, que é governar o Brasil, que ele foi eleito. E o Poder Legislativo tem a sua função, que é legislar, sabe, para esse país. Ora, se cada um cumprir a sua função, está ótimo. Ora, eu respeito o Ministério Público enquanto instituição, eu respeito o Poder Judiciário como um todo enquanto instituição, eu respeito o Congresso Nacional enquanto instituição, eu respeito a Presidência da República enquanto Constituição, eu respeito a Polícia Federal enquanto instituição. Agora, o que nós precisamos exigir das instituições que são fortes é que as pessoas que compõem essas instituições sejam sérias, sejam responsáveis e não brinquem com o ser humano. Eu não sou um ser humano qualquer, eu tenho 72 anos de idade, eu tenho uma história de vida e de luta nesse país. Eles sabem o que eu faço, porque tudo o que eu faço é público e eu não aceito mentira a meu respeito. Não aceito que um menino que tem como mérito ter estudado um curso de Direito e passado 3 anos estudando para fazer um concurso, esse cidadão vai e diga que o PT é uma organização criminosa e que o PT é uma organização criminosa, que o Lula, que é a pessoa mais importante, também é o chefe, portanto o chefe tem que ser punido, e inventa aquela mentira do PowerPoint. Eu não aceito, não acredito que o menino possa dizer: eu acuso todo mundo, mas eu não tenho prova, eu só tenho convicção. A convicção dele fique para ele. Se tem alguma coisa contra mim, apresente prova concreta. Apresente o crime que eu cometi. Porque, na minha opinião, um menino como esse deveria ser exonerado a bem do serviço público brasileiro. O senhor falou da relação republicana entre executivo e judiciário. Recentemente eu vi uma fotografia bastante inusitada do presidente Michel Temer com a presidente Carmen Lúcia. Sendo que, se tivesse a situação normal no país, era totalmente aceitável. Mas o presidente Michel Temer é investigado. O que é que o senhor achou daquela fotografia nesse contexto atual? Olha, deixa eu te falar, eu tenho várias fotografias com o presidente da Suprema Corte, sabe? Eu já me reuni, já jantei, já quando eu era presidente da República. Eu acho que é normal se nós estivéssemos numa situação de normalidade. Como a gente está numa situação em que o presidente Temer está sendo investigado, quebrar o sigilo bancário do presidente, que eu acho um absurdo. Eu ia falar isso, o senhor chegou a dizer na Folha que o presidente Temer tinha sido vítima de um golpe orquestrado pelo Janot, usando o Joesley como É outro ferramenta. período, é outro momento. Antes. Inexoravelmente a Globo tentou dar um golpe no Temer. Por quê? Mas o PT na Câmara apoiou esse golpe, porque deixa eu lhe votou falar. unanimemente. Não, eu não sei o que o PT apoiou, eu estou dizendo o que eu penso. Quando eu vi aquela cena, eu fui no encontro do PT lá em São Bernardo para dizer para os petistas: vocês sabem que o motivo pelas quais a Globo quer derrubar o Temer não é o motivo pelas quais o PT quer tirar o Temer. Nós queremos tirar o Temer porque não concordamos com isso e não concordamos com o golpe na Dilma. A Globo quer tirar o Temer para colocar o atual presidente da Câmara e para que o presidente da Câmara mantivesse o Janot mais 2 anos no mandato. Era isso que queriam fazer. Sabe? Então, isso não é a mesma coisa do Temer se reunir com a Carmen Lúcia. Ou seja, se nós estivéssemos num momento normal, poderia tranquilamente o presidente chamar a presidenta da Suprema Corte na sua sala, no Palácio do Planalto, e conversar. Ou ele ir no próprio Supremo Tribunal Federal conversar. O que não pode é fazer uma espécie de reunião clandestina, em que vai num carro disfarçado para conversar com a presidenta. 2 instituições, quando se encontram, tem que ser um encontro público. Tem que estar na agenda. O povo tem que saber e tem que estar na agenda. Agora, eu não sei o que eles discutiram, portanto, eu não posso fazer juízo de valores. A única coisa que eu quero
companheiro Matheus e companheiro Pablo, é que a verdade seja restabelecida nesse país. A Polícia Federal tem o direito de me investigar, o Ministério Público tem o direito de me acusar, agora arrume provas. A hora que levantar uma prova concreta, me desmoralize diante da opinião pública. Eles dizem que o apartamento é meu, apresenta um documento e me desmoraliza. Eu sei que eu sou a pessoa, sabe, que posso ganhar as eleições, eu sei o tanto que o povo gosta de mim. Eles podem me desmoralizar mostrando uma coisa concreta. O que eu não aceito é mentira a meu respeito. Eu já não tenho mais idade para suportar meninos mentindo a meu respeito. Então, procurem prova, me acusem, sabe, e me destruam politicamente. Porque se não fizerem, meu filho, eu vou contar uma coisa. Eu vou voltar a ser presidente da República para recuperar o direito do povo brasileiro ser feliz. Para recuperar o direito dele ter trabalho, ter salário, para ele ter educação, para ele poder comer carne todo dia, se ele gostar, para ele poder comer coxa de frango, peito de frango e não pescoço e nem pé, para ele poder comer filé e não apenas contra filé ou alcatra ou carne de terceira, sabe? Para ele poder ganhar aumento de salário todo ano, para ele poder passear de avião com a sua família. Isso ele sabe que eu sei fazer. E eu vou voltar a fazer, porque esse país vai voltar a crescer, esse país vai voltar a ter crédito, esse país vai voltar a produzir, a dívida pública vai cair, o PIB vai subir e o povo brasileiro vai voltar a sorrir e vai voltar a ter sua autoestima muito alta, porque é isso que o Brasil precisa. Presidente, eu comecei aqui o programa citando que o senhor é um dos brasileiros, talvez o brasileiro mais conhecido no mundo, ao lado de Pelé, ao lado de Paulo Coelho. É inegável que o senhor é uma figura pública internacional. O presidente Lula vai ser indicado ao Prêmio Nobel? Olha, eu não sei. Eu não sei, essa coisa não depende de mim. O companheiro Pérez Esquivel esteve comigo em São Paulo e disse que ele vai tomar a iniciativa de começar uma campanha, vai conversar com outras pessoas que foram laureadas com o Prêmio Nobel da Paz, sabe? E se fizerem e eu for, eu ficarei, obviamente, que muito agradecido. Mas, obviamente, que não depende do Lula fazer nada. O Lula só tem que torcer para que dê certo ou não. Mas a minha preocupação agora, o Pablo e o Matheus, é com o Brasil. Eu não me conformo. Eu deixei a presidência dia 31 de dezembro de 2010. O comércio varejista estava crescendo quase que a 14% ao ano. O PIB tinha crescido 7,5% naquele ano. A gente tinha 20 milhões de pessoas trabalhando com carteira profissional assinada. O salário mínimo tinha crescido 74%. A empregada doméstica estava sendo tratada com respeito, não como escrava. E eles querem destruir tudo isso. Esse dia eu vi uma matéria no jornal dizendo que um diretor do Banco Mundial tinha dito que o salário mínimo no Brasil é muito alto, era preciso diminuir. Manda esse diretor burocrata, essa mofadinha do Banco Mundial, vir para Salvador viver com salário mínimo para ele saber o que é comer o pão que o diabo amassou. Aí outro disse, o Jornal o Globo escreveu uma matéria dizendo que a classe média está feliz porque a empregada doméstica diminuiu, sabe, o peso dela no orçamento da classe média. Sinceramente, você sabe que eu sonho um dia que o país não tem empregada doméstica. O dia que cada um cuidar da sujeira que faz. O dia que cada um cuidar dos seus filhos, o dia que cada um limpar a sua casa e não precisar de empregada doméstica. A pessoa pode trabalhar no escritório, numa fábrica, ser pequeno comerciante, ser microempreendedor e ninguém fazer o papel de serviçal para ganhar um salário mínimo e ser achincalhado como muitas vezes as empregadas domésticas são nesse país. Então, essa gente que não quer que o povo cresça, que não quer que o povo melhore de vida, que acha que o povo não pode comer bem, não pode vestir bem, não pode ganhar bem, não pode viajar de avião, não pode ter carro, não pode ir numa praça, não pode ir no restaurante, não pode ir no teatro. Pelo amor de Deus, que país que a gente quer criar? O país que eu quero criar é outro. Eu trabalhei desde os 13 anos de idade. Eu fui tintureiro, fui alfaiate, fui engraxato, fui torneiro mecânico e toda a minha vida eu trabalhei com o sonho de viver bem. Eu quero viver bem, eu quero comer bem, eu quero morar bem, eu quero cuidar do meu filho bem, eu quero que ele esteja de escola, eu quero universidade para o meu filho. É para isso que a gente precisa governar o país. É para fazer as pessoas mais humildes,
que não tiveram oportunidade na vida de ter ascensão, de viver melhor, de poder estudar melhor, de poder melhorar a sua vida. Então, meu caro, eu sou um homem sem rancor. Eu às vezes falo bravo, mas eu não tenho mágoa, não. Não me peça um ódio que eu não tenho ódio. Paz e amor Eu apenas fico indignado com injustiça. Eu fico indignado com justiça. Eu conto para todo mundo saber, sabe? Eu já morei em casa que entrou 1,5 metro de água dentro da minha casa. Eu já acordei meia-noite com água batendo no colchão, rato subindo no colchão, barata subindo no colchão, fezes boiando no meu quarto. Já levantei para tirar minha mãe, já levantei para levantar a geladeira. Pegava uma câmara de caminhão, amarrava na barriga para ir tentar salvar gente em outras casas que estavam entrando mais água que a minha. Já fiquei desempregado 1 ano e meio. Já comi marmita pura com ovo gelado do dia seguinte, o ovo parecia um papel branco de tão feio que estava o ovo. Já comi marmita sem mistura, já tive dia que não tinha o que comer em casa e nada disso me fez ficar com ódio. A única coisa que isso criou em mim foi um senso de justiça muito grande. Eu acho que todo mundo tem o direito de viver bem. Todo mundo tem o direito de ter oportunidade. Então é por isso que eu tenho orgulho de passar para a história como o único presidente que não tem diploma universitário e o presidente que mais colocou jovens na universidade desse país, o presidente que mais fez universidade, o presidente que mais fez escolas técnicas desse país. E por que eu fiz isso? Porque eu quero que os filhos dos trabalhadores tenham aquilo que eu não pude ter. Não é correto e não é justo. O Brasil é o principal país da América do Sul e a República Dominicana teve a primeira universidade dela em 1538. O Peru teve a sua primeira em 1550. A Bolívia teve em 1664. A Colômbia em 1662. Em 1918, a Argentina já tinha a sua primeira reforma universitária. E nós só viemos ter a nossa primeira universidade em 1920. Então, meu caro, eu sou obrigado a dizer que a elite brasileira foi perversa a vida inteira. Ela nunca se importou com o povo mais humilde, nunca se importou com o povo trabalhador, nunca se importou com aqueles do andar de baixo, só se importava com aqueles da Casa Grande. E eu quero acabar com essa tal de Casa Grande e quero que o povo pobre viva bem. Viva bem. O nosso José Crispiniano, nosso Ricardo Stucker, esses craques competentes estão apontando aqui que falta só uma pergunta. E eu não posso deixar essa uma pergunta que está faltando sem mencionar esse fato. Marielle Franco, 4ª vereadora mais votada do Rio de Janeiro, assassinada ainda de forma misteriosa, a gente pode dizer assim, com um motorista dela, um crime que chocou todo o Brasil, toda a opinião pública. Isso é político. Ela é política, ela era política do PSOL. Isso torna um clima de beligerância ainda mais grave do que o que a gente está vivendo. Eu queria que o senhor comentasse sobre ela e o futuro, a partir de cenas e situações como essa. A gente está dividindo o Brasil. Apesar do Stucker e do Crispiniano, o Matheus tem o direito de fazer mais uma pergunta. Eu ia pedir isso. Você vai fazer mais uma pergunta. Muito obrigado, também. presidente. Tá? Eu aqui sou solidário com todo mundo. Deixa Já eu te tá, falar. ele viu que eu tava já triste. Eu tive a oportunidade de falar por telefone agora com a irmã da Marielle e estava no Viva Voz, a mãe dela estava ouvindo. Eu até disse que quando eu for ao Rio de Janeiro eu quero visitar as duas. Porque o que aconteceu é uma coisa inaceitável pela sociedade brasileira. Uma moça jovem, uma moça que cumpria com seu mandato, uma moça que defendia os direitos humanos, uma moça que estava cobrando, sabe, segurança para o povo carioca, e de repente essa moça, na verdade, ela foi chacinada, ou seja, na verdade é um crime, sabe, que eu não sei se a polícia está envolvida, eu também não quero fazer culpabilidade de ninguém sem prova, mas 9 tiros não é uma coisa de amador, não. É uma coisa de profissional que fez aquilo pensado, sabe? Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que brigar, pressionar para que o Estado do Rio de Janeiro, a polícia do Rio de Janeiro, as Forças Armadas que estão lá no Rio de Janeiro, sabe, não meça o esforço para que a gente possa apurar, pegar os culpados e apresentar para a sociedade brasileira os safados que fizeram isso com uma moça de bem que apenas cumpria com a sua função de vereadora. Eu acho que é triste que a gente possa aparecer aos olhos do mundo com uma violência dessa, uma barbárie dessa feita com uma moça que exercia dignamente o seu mandato de vereadora. Presidente, o senhor já falou sobre a possibilidade
diante de todas as lutas do senhor, da possibilidade de ser preso e de como lidar com isso. Hoje é uma situação real, porque existe uma condenação, existe a possibilidade de prisão em segunda instância, que talvez o STF discuta o caso ou não. O senhor está preparado para a prisão? Deixa eu te dizer uma coisa, eu acho que ninguém está preparado para a prisão e eu acho que eu não vou ser preso e não há razão para eu ser preso. Eu acho que preso deve ser quem cometeu um crime. Quem não cometeu crime não tem que ir para a cadeia. O que eu estou querendo? Que as instâncias superiores analisem o processo. Leiam o meu processo para saber as mentiras que foram contadas até agora. É por conta disso que eu tenho certeza que eu não vou ser preso. Tenho certeza que eu não vou ser preso e estou muito tranquilo. Eu posso dizer para vocês dois e para o telespectador que hoje os meus acusadores têm menos tranquilidade do que eu. Porque eles sabem que a minha tranquilidade é a tranquilidade de um inocente. E eles sabem que eles não têm tranquilidade porque eles mentiram no processo a meu respeito e essa verdade vai vir à tona. É apenas uma questão de dia. Eu estou muito tranquilo. Obviamente que eu vou me defender, vou brigar. Sou muito grato a toda a solidariedade que eu tenho recebido. E eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu só não quero ser menor do que ninguém. Eu não quero nenhum privilégio, não peço nenhum favor. Eu só quero que leiam atentamente o meu processo, procurem o crime que eu cometi e anunciem ao povo brasileiro o crime que eu cometi. Se não tiver crime, então, por favor, mande as pessoas que me acusaram pedir desculpa. Porque essa gente deveria sofrer um processo efetivamente de investigação, porque se eles estão me condenando sem provas, eles, na verdade, deveriam ser exonerados a bem do serviço público. É isso que nós vamos brigar. Mas agora eles estão preocupados, porque está havendo greve deles para ter auxílio moradia, enquanto o governo acaba com o Minha Casa Minha Vida para quem é o salário mínimo, enquanto o trabalhador às vezes não tem o que comer, não pode pagar aluguel, sabe? Pessoas que ganham 30 mil, 40 mil, 50 mil, estão reivindicando 4.600 de auxílio moradia. Isso, na verdade, é uma vergonha e eu acho que a gente não pode aceitar. Para encerrar, só quero mostrar essa foto do senhor em 94. Esse senhor se chama Seu Pedro, é o avô daquela jovem ali que está emocionada, o nome dela é Joana, ela é nossa jornalista e tirou a foto com o senhor na cidade de Simões Filho. Filho de Edival Passos. Pai de Edival Passos. Pai de Edival Passos. E você é parente do Edival? É sobrinho. Oh, Joana, o Edival foi presidente do Sebrae. Cristiano Freire, é um dos fundadores do PT aqui. Dê um abraço. Como que é o nome dele? Seu Pedro. Seu Pedro, um abraço. O senhor estava aqui com uma barba um pouco mais escura. Estava mais bonito, mais jovem. Não, o senhor continua bonitão. Espero que continue fazendo uma malhação com o Ricardo Stucker, tomando whey protein, que é bom demais para a saúde. Vou encerrar o programa ali em frente agradecendo essa figura, esse cidadão ilustre, todo mundo aqui que ajudou o PT, o pessoal Pimenta, seu José Crispiniano, o seu Ricardo Stucker, a galera, todo o governador Jacques Wagner, todo mundo aqui, encerrando com a frase que não é minha. Sempre encerro com a frase que não é minha. A frase é de um xará meu, um pouco mais ilustre, se chama Pablo Picasso. Ele diz o seguinte, presidente: não me interessa mais tudo que eu realizei, só penso agora no que ainda posso fazer. Pensem sobre isso e até a próxima. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado. Obrigado, Pablo. Muito obrigado. Obrigado, Matheus. Boa sorte.